Bolinho da Mamaleque. O problema com os primogênitos. Kinshasa acordava antes do sol. A fila já lotava a rua da pequena casa azul. Homens atrasados para o trabalho, crianças sonolentas, mulheres segurando dinheiro amassado nas mãos. Todos queriam os famosos bolinhos da Mamaleque. O cheiro de óleo quente invadia o bairro inteiro. Mas por trás daquela fila, existia uma mulher carregando segredos que ninguém ainda estava preparado para ouvir, nem para ver. O verdadeiro nome dela era Moseka, casada com o Denzu, funcionário público que passava meses sem salário. Os filhos começaram a abandonar a escola. Faltava comida, faltava roupa, faltava esperança. Mamaleque tentou vender de tudo: tomate, carvão, peixe seco, banana frita. Mas nada prosperava. Toda vez que algum dinheiro aparecia, alguma desgraça levava embora. Até que numa tarde quente, um Lexus preto parou bruscamente ao lado dela. O vidro baixou lentamente. Moseka? Era Nádia, antiga amiga da escola, agora rica, muito rica. Roupa cara, perfume forte, carro de luxo, o tipo de riqueza que faz alguém odiar a própria vida. Mamaleque contou todo o sofrimento, as dívidas, a fome, os filhos fora da escola. Nádia ouviu em silêncio. Depois aproximou-se devagar. Eu posso mudar tua vida. Mamaleque ficou sem respirar. Como? Nádia sorriu. Mas você precisa guardar segredo. 2 dias depois, Mamaleque foi até a casa dela e ficou chocada. A casa parecia mansão de ministro, piscina, carros luxuosos, móveis caros. Mas havia algo errado naquele lugar. Um silêncio pesado, frio, como se a alegria tivesse morrido ali dentro. Foi então que Mamaleque viu um menino sentado sozinho no quintal. Magro, olhar vazio, rindo sozinho, saliva descendo pela boca. Ela sentiu medo. Aquele menino, quem é? Nádia respondeu friamente. Meu primogênito. Mamaleque congelou. Mas o que aconteceu com ele? Nádia olhou nos olhos dela. Hoje não faça perguntas. Naquele instante, o menino virou lentamente a cabeça e começou a rir para ela. Uma risada estranha, assustadora. Mamaleque sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. Mas mesmo assim, saiu dali feliz, porque acreditava que finalmente tinha encontrado o fim da pobreza. Sem saber que tinha acabado de entrar numa porta que destruiria sua família para sempre. Mamaleque voltou para casa diferente. Os olhos brilhavam, como alguém que finalmente tinha encontrado saída para a miséria. Sentou diante do marido, Denzu, e contou tudo. A mansão, os carros, o dinheiro da Nádia. Mas quanto mais ela falava, mais Denzu ficava calado. O rosto dele endureceu. Parecia que algo dentro dele rejeitava aquela história. No fundo, você não gostou. Denzu baixou os olhos. No mundo existem riquezas que cobram caro. Mamaleque ignorou. No dia seguinte, os dois foram à igreja. O pastor Mise pregava com força, mas havia uma frase que ele repetia sem parar. Consagrem os vossos primogênitos. A igreja ficou silenciosa. O diabo combate muito os primogênitos. O pastor começou a citar a Bíblia. Adão perdeu o domínio. Caim tornou-se maldito. Esaú perdeu a herança. Rúben perdeu a honra. Muitas famílias carregam batalhas escondidas através dos primogênitos. Mamaleque sentiu um arrepio. Naquele instante, o telefone vibrou. Era Nádia. Chegou a hora. Vem agora. Mamaleque olhou para Denzu. Vou só ao banheiro. Mas ela mentiu. Mamaleque saiu escondida da igreja. Minutos depois, o carro entrou numa estrada isolada. No fim dela havia um templo antigo, velas vermelhas, silêncio pesado. Mulheres elegantes vestidas de vermelho formavam 2 filas. No fundo estava uma velha assustadora. Olhos frios, rosto marcado pelo tempo. O nome dela era Ma-Indona. Todas se curvavam diante dela. Uma por uma entregavam pequenos sacos fechados. Mamaleque começou a sentir medo. Nádia levou ela até Ma-Indona.
A velha olhou fixamente para Mamalek. O que queres? Dinheiro? Poder? Controlar teu marido? Vingança? Mamalek respondeu rapidamente. Quero sair da miséria. Mandona sorriu devagar. Sábado voltarás aqui. Depois aproximou-se e sussurrou. Traga o esperma do teu marido. Fez silêncio por alguns segundos. E a roupa do teu primogênito. Mamalek gelou. Tentou perguntar o motivo, mas Nádia segurou o braço dela. Aqui ninguém faz perguntas. As duas saíram rapidamente. Do lado de fora, Mamalek tremia. Então Nádia falou em voz baixa. Aqueles sacos são espermatozoides dos homens. Mamalek sentiu as pernas enfraquecer. Nádia continuou. Os homens que comem o nosso dinheiro pensando que estão nos chular, mas somos nós que usamos a vida deles. Mamalek lembrou imediatamente da pregação. Os primogênitos, as destruições, as maldições. O medo começou a crescer dentro dela. Eu não quero continuar. Nádia apertou forte o braço dela. O rosto mudou completamente. Quem entra? Não sai. Mamalek voltou para a casa destruída por dentro. Quando chegou em casa, Mamalek recebeu uma mensagem da Mandona. O negócio que farás para ter muito dinheiro será bolinho. As pessoas ficarão em filas apenas para comprar. A multidão será tão grande que parecerá impossível controlar. Até os mortos virão comprar. Olhou para Denzu, depois para o filho primogênito, e começou a chorar escondida. Denzu percebeu. Onde você foi? Mamalek ficou parada. Se contasse, poderia enlouquecer. Se escondesse, talvez destruísse o marido e o próprio filho. Naquela noite, ela percebeu que já estava presa e que vivia atormentada. Se falasse, poderia enlouquecer. Se calasse, o marido com o primogênito poderiam ser sacrificados. E no meio daquele medo, ela esqueceu da igreja, esqueceu da oração. Quando chegou a sexta-feira, um dia antes do encontro com Mandona, Mamalek decidiu: eu não vou voltar naquele lugar. Mas naquele instante, Denzu gritou em desespero: Moseca, corre! O segundo filho tinha desmaiado. Levaram rapidamente no hospital. Depois dos exames, o doutor apareceu preocupado. O vosso filho tem aneurisma da aorta abdominal. Precisa cirurgia urgente. Sem cirurgia, ele pode morrer. Mamalek sentiu o mundo desabar. A cirurgia precisava muito dinheiro. Dinheiro que eles não tinham. Ligaram para familiares, vieram zombarias, ligaram para irmãos da igreja. Ninguém podia ajudar. Desesperada, Mamalek ligou para Nádia. Nádia ouviu tudo em silêncio. Depois respondeu friamente: a única pessoa que pode salvar teu filho é Mandona. Mamalek ficou calada. Nádia continuou: só precisas levar a roupa do primogênito. O espermatozoide do teu marido ficará para depois. Mamalek olhou o filho sofrendo na cama, olhou o Denzu destruído no corredor e aceitou. Minutos depois, o Lexus 570 desapareceu na estrada da floresta. Quando chegaram no templo abandonado, Mamalek encontrou mulheres vestidas de vermelho e também um ministro importante do país ajoelhado diante de Mandona, como alguém procurando poder político. Mandona olhou com raiva para Mamalek. Pensaste que fugiria de nós? Depois falou algo assustador. O teu filho não tinha doença. Foram meus espíritos que colocaram aquilo. Por que querias voltar atrás? Mamalek começou a tremer. Mandona estendeu a mão. Entrega a roupa do primogênito. Mamalek entregou lentamente. As mãos tremiam. Então Mandona sorriu. O teu primogênito não vai morrer. Ele fará tua família ficar rica. Depois entregou muito dinheiro. Compra farinha de trigo e outros ingredientes para o negócio de bolinho, Mikati.
Depois deu para ela uma garrafa com uma água estranha. Vai misturar isso na massa do bolinho? Mamaleque perguntou baixinho. Que água é essa? Mandona aproximou o rosto. Essa água lavou corpos dos mortos. Mamaleque ficou gelada. Na saída, Nádia avisou. O primeiro bolinho será para o teu primogênito. E depois, nunca vendas primeiro para uma mulher. O primeiro cliente deve ser sempre um homem. Horas depois, Mamaleque voltou ao hospital e encontrou o filho completamente curado. Até o doutor pediu desculpas pelo diagnóstico, mas Mamaleque não tinha paz, porque naquele momento, ela sabia que já tinha entrado no pacto e não sabia mais como sair. Naquela noite, Mamaleque não conseguiu dormir. Levantou devagar, foi até na cozinha, preparou a massa do bolinho, farinha, açúcar, fermento. Depois pegou aquela garrafa, a água estranha, a água que Mandona tinha entregado. Mamaleque ficou parada olhando a garrafa. As mãos tremiam. Coloco ou não coloco? As lágrimas começaram a cair. Ela foi até no quarto. O primogênito dormia tranquilamente. Mamaleque sentou ao lado da cama, passou a mão no rosto do filho e começou a chorar em silêncio, mas ninguém podia ouvir, nem Denzu, nem os outros filhos. Depois voltou na cozinha, fechou os olhos e colocou a água na massa. Na mesma hora, sentiu algo estranho, como sombras passando atrás dela e depois entravam na massa, como pessoas invisíveis respirando perto da panela. Mamaleque ficou arrepiada. Rapidamente tapou a massa e foi deitar. Mas o sono nunca chegou. Muito cedo, na esquina da rua, Mamaleque acendeu as lenhas, colocou uma panela grande com óleo, preparou a mesa e também o muamba de jinguba, como Nádia tinha mandado. O primeiro bolinho ficou pronto. Mamaleque chamou o primogênito, entregou o bolinho e falou: come aqui mesmo. Não dá em ninguém. O menino queria levar para o irmão, mas ela não deixou. Ele comeu e tudo parecia normal. Depois voltou para casa. Os primeiros minutos foram silenciosos. Ninguém aparecia. Mamaleque começou até pensar que nada ia acontecer. Mas 15 minutos depois, a rua mudou. Pessoas começaram a aparecer de todos os lados. Era como multidão indo assistir final de campeonato. Homens, mulheres, mototaxistas, trabalhadores, todos querendo comprar bolinho. A fila crescia sem parar. As pessoas até discutiam para conseguir lugar. Uma moça chegou primeiro com dinheiro na mão. Mamaleque recusou. Não posso vender primeiro numa mulher. Entrega o dinheiro num homem. A mulher estranhou, mas fez isso. E naquele instante, a fila ficou ainda maior. Só que Mamaleque começou a notar algo assustador. Algumas pessoas na fila não pareciam normais. Primeiro eram sombras, depois viravam pessoas. Entravam na fila como clientes normais. Mamaleque ficou gelada. Ligou rapidamente para Nádia. Nádia respondeu calmamente: são os mortos. Mandona já tinha avisado. Eles ajudam a chamar mais multidão. Muita gente chama mais gente. Mamaleque desligou tremendo. Como a multidão aumentava, ela mandou chamar Denzu e o primogênito para ajudar. Quando Denzu chegou, ficou sem acreditar. Nunca tinha visto tanto dinheiro. Mamaleque só fritava bolinho. Denzu recebia o dinheiro. E o primogênito entregava os bolinhos aos clientes. Mas Mamaleque proibiu. Ninguém daqui vai comer esses bolinhos. Vamos vender primeiro. Só que, de repente, o primogênito começou a rir sozinho, sem motivo. No início, Denzu pensou que era felicidade, mas o riso começou a piorar. Saliva caía da boca do menino. Os olhos começaram a ficar estranhos. Mamaleque entrou em pânico. Pegou rapidamente o filho e levou-o para casa. Naquele momento, Denzu sentiu que algo estava errado.
Queria levar o menino num psicólogo, mas Mamalek impediu imediatamente. Mesmo assim, naquele único dia, entrou muito dinheiro, muito mais do que eles já tiveram na vida inteira. Mas Mamalek não conseguia sentir alegria. Naquela noite, Denzu ajoelhou para orar e sentiu algo pesado dentro da casa, como se o ar tivesse mudado. Mamalek entrou no quarto devagar. Ela queria aproveitar um momento íntimo com o marido, para depois pegar o que Mandona tinha pedido. Mas Denzu recusou. Olhou seriamente para ela e disse: Moceca, você e a Nádia fizeram alguma coisa? Se está escondendo algo, essa é a hora de falar. Mamalek olhou para o dinheiro. Depois olhou para o primogênito, que continuava rindo sozinho no quarto. As mãos dela começaram a tremer. Então, tomou coragem e começou a revelar algo surpreendente para Denzu. Denzu ficou em silêncio esperando a verdade. Mamalek começou a chorar. Não acredito. Depois de 17 anos de casamento, hoje você desconfia de mim só porque encontrei a Nádia? Denzu abaixou a cabeça. Não estou te acusando, moceca. Só perguntei. Se falei mal, me perdoa. Mamalek aproveitou aquele momento. Virou rapidamente a conversa. Talvez isso seja a tua família. Eles nunca gostaram dos meus filhos. Desde muito tempo me combatem. Denzu respirou fundo. Por favor, não quero brigar. Não envolve minha família nisso. Uma coisa eu sei. Deus dará solução. E a conversa terminou ali. Mas o problema não terminou. Uma semana depois, o bolinho da Mamalek virou febre no bairro. A fila aumentava cada dia mais. Tinha gente que podia faltar funge, mas não conseguia ficar sem o bolinho Mikati. Parecia vício. A vida da Mamalek mudou rapidamente. As roupas mudaram. O rosto parecia mais jovem. O dinheiro não parava a entrar. 2 meses depois, no aniversário do primogênito, aconteceu uma mega festa. Carros luxuosos, música, comida. Gente importante. Até Nádia e Mandona estavam presentes. Dentro da festa, o primogênito, quando viu a Mandona, começou a gritar e a chorar, escondendo-se atrás do Denzu. Como aquilo já era demais, ele perguntou a Mamalek quem aquela mulher era. O espírito do Denzu não se sentia bem perto dela. Ele até queria expulsá-la dali. Mas a Mamalek suplicou ao Denzu para não cometer esse tipo de erro. Mamalek chegou até oferecer um Range Rover novo para Denzu. Mas mesmo assim, Denzu continuava inquieto, porque dentro daquela casa, a paz desaparecia cada dia mais. Enquanto Mamalek prosperava, o bairro começava a adoecer. Moças sentiam dores intensas e exageradas durante os períodos menstruais. Mulheres grávidas perdiam filhos. Casais brigavam sem motivo. Muitos meninos roubavam dinheiro dos pais só para comprar bolinho. E algo pior começou a acontecer. Os primogênitos do bairro pareciam perder o rumo da vida. Muitos já adultos continuavam nas casas dos pais, sem trabalho, sem visão, sem força para crescer. Parecia que alguma coisa sugava o futuro deles. Mas ninguém desconfiava do bolinho da Mamalek. Mesmo rica, Mamalek começou a afastar-se da igreja. Orava pouco, ia raramente no culto. E quando foi pela última vez, o pastor Miese pregava: tudo que se vende na praça pode ser santificado pela oração. Antes de comer, devemos orar e render graças. Mamalek não gostou da palavra. Saiu irritada. Começou até a falar mal do pastor e da igreja. Mas dias depois, na ausência dela, Denzu tomou uma decisão. Levou o primogênito na igreja para a libertação. Quando o pastor Miese e os intercessores começaram a orar, o ambiente mudou. O pastor ficou sério e disse: esse menino não pode voltar hoje. Ele deve ficar 3 dias no retiro. Denzu concordou imediatamente, mas naquele mesmo instante,
Longe dali, Mandona ligou desesperada para Mamaleque. Não estou conseguindo ver o rapaz. Faz alguma coisa agora. Mamaleque entrou em pânico, correu imediatamente para a igreja. Mas quando entrou no templo, algo aconteceu. Quando Mamaleque avançava na direção do pastor Miezi, dos intercessores e de Denzu, algo estranho aconteceu. De repente, um som parecido com um trovão ecoou dentro do templo. As luzes começaram até piscar. Mamaleque travou. Na mesma hora, ouviu uma voz no ouvido. Recua, senão vais cair. A voz era exatamente igual à de Mandona. Mamaleque ficou gelada, sem saber se avançava ou se fugia. Denzu se aproximou rapidamente. Você correu até aqui assustada assim por quê? Mamaleque tentou esconder o medo. Como você toma uma decisão dessas sem me avisar? Levar o nosso filho para retiro? Denzu respondeu firme. Agora é errado buscar oração para o nosso filho? Ele vai ficar aqui 3 dias. Mamaleque percebeu que Denzu não iria voltar atrás. Então inventou uma desculpa. Eu só fiquei preocupada. Quando cheguei em casa e não encontrei ele, pensei que tivesse desaparecido. Mas Denzu percebeu que havia algo estranho nela. Mamaleque voltou para casa sem paz. Naquela mesma noite, Nádia apareceu, sentou diante dela e falou calmamente. Aquelas orações não vão funcionar. Mandona é muito forte, mesmo rica. Mamaleque nunca deixou ninguém aprender a fazer a massa do bolinho. Ela contratava trabalhadores para vender e fritar. Mas a mistura, só ela fazia escondida. 2 dias passaram. A fila já não era como antes. Ainda havia muita gente comprando. Mas algo parecia enfraquecer. Uma das trabalhadoras teve uma ideia. Como naquele dia havia pouca fila, pegou uma caixa cheia de bolinhos e levou perto de uma escola. Quando bateu o intervalo, os alunos correram para comprar. Mas ali estava o erro. Naquela escola estudava o primeiro neto e o mais amado de Mandona, e também o segundo filho da Nádia. Os 2 compraram muitos bolinhos. Comeram, gostaram e ainda levaram mais para casa. Quando Mandona viu o neto dela comendo aqueles bolinhos, ficou desesperada, porque reconheceu imediatamente. Era o bolinho da Mamaleque. Pouco tempo depois, o menino começou a rir sozinho. Saliva caiu da boca. Os olhos ficaram estranhos. Mandona ligou imediatamente para Nádia. Mas do outro lado, Nádia começou a chorar. Porque naquele instante, o segundo filho dela também estava passando mal. Nádia ligou furiosa para Mamaleque. Quem mandou vender bolinho na escola dos nossos filhos? Mandona está furiosa. Mamaleque entrou em desespero. Chamou rapidamente a trabalhadora e expulsou ela. A mulher chorava sem entender o motivo, porque naquele dia tinha vendido mais do que nunca. Mamaleque começou finalmente a sentir medo verdadeiro. Tentou ligar para Mandona. Nada. Ligou para Nádia. Também não atendia. Ela começou a chorar sozinha dentro da mansão, mas já não sabia como sair do pacto. No final do 3º dia do retiro, o pastor Miezi e os intercessores terminaram o jejum. Todos estavam cansados. Então o pastor pediu para Julieta, do protocolo da igreja, comprar bolinhos e sumo para todos comerem. Julieta saiu e, sem saber, comprou exatamente os bolinhos da Mamaleque. Quando voltou para a igreja, começou a distribuir. Mas no momento em que o pastor segurou o bolinho, algo aconteceu. O primogênito, que já estava melhorando, deu um grito desesperado. Não! Muita saliva começou a cair novamente, e ele voltou a rir sozinho. O ambiente ficou pesado. Pastor Miezi largou imediatamente o bolinho e disse: ninguém come isso. Os intercessores ficaram assustados. Denzu também percebeu.
Então o pastor olhou para Denzu e falou: chama a tua mulher. Mamaleque chegou tremendo. O pastor segurou a mão dela e disse calmamente: filha, Deus ainda te ama. Mas esses bolinhos têm alguma coisa. Teu filho reagiu quando viu. Se existe algo escondido, confessa, e Deus vai te perdoar. Mamaleque não conseguiu mais suportar. Caiu de joelhos diante de Denzu e começou a contar tudo. A visita de Nádia, o encontro com Mandona, a água, o pacto, os mortos, as regras, tudo. Denzu ficou em choque. Levantou, começou a chorar. O pastor tentou acalmar ele. Então os intercessores começaram a orar mais forte. De repente, as sombras começaram a sair do corpo do primogênito e também do corpo da Mamaleque. Ela caiu no chão chorando e gritando. A oração continuou. Naquele mesmo instante, lá no antigo templo de Mandona, algo aconteceu. Um relâmpago caiu diretamente sobre o altar. As roupas espirituais dos primogênitos que estavam lá, no altar, pegaram fogo. Mandona caiu no chão sem se mover e Nádia perdeu completamente o juízo. Ficou maluca. Mas naquele mesmo momento, o filho primogênito e o segundo dela voltaram ao normal. O neto do Mandona também ficou melhor. A família de Denzu ficou livre. Mamaleque se arrependeu profundamente de tudo que tinha feito contra o bairro e contra o próprio filho. Denzu ficou muito ferido por dentro. No início, não queria mais continuar o casamento, mas com os conselhos da igreja e da família, os dois decidiram reconstruir tudo. Só que uma coisa aconteceu. Todos os bens comprados com aquele dinheiro começaram a se destruir devagar. Carros avariavam, negócios caíam, o dinheiro desaparecia, até perderam praticamente tudo. Mas Deus abriu outra porta. Denzu foi promovido, virou diretor na empresa de eletricidade Snell. E através do trabalho honesto, nunca mais faltou pão naquela casa. Mamaleque nunca mais vendeu bolinho. E todas as vezes que via um primogênito, lembrava do preço terrível de um pacto escondido. Queridos seguidores, nem todo bolinho da cidade está endemoniado. A Bíblia nos ensina que antes de consumir qualquer alimento comprado, devemos consagrá-lo pela palavra de Deus e pela oração. Como está escrito: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, 4-5. O problema não é viver em paranoia espiritual. O problema é viver sem discernimento e sem oração. O crente não deve comer com medo, mas também não deve viver sem consagrar aquilo que entra na sua casa e no seu corpo. O fim: bênçãos múltiplas,